Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Bom, quem me conhece sabe que eu fico caçando na jurisprudência, e esse é o termo exatamente, caçando, procurando, de alguma forma investigando quais são as decisões que podem estar nas tuas próximas provas dos concursos da advocacia pública. Eu sei que tem muita gente que me segue aqui que estuda para outros concursos, mas o canal e a minha especialização enquanto professor são os concursos da advocacia pública. Então eu saio caçando as decisões importantes para os próximos concursos de procurador, seja ele estadual, seja ele municipal, seja ele da Advocacia Geral da União. Sempre fiz isso desde a época que estudava, então agora, enquanto professor, eu faço isso há mais de 10 anos. E é muito difícil encontrar uma questão de direito penal ou de direito processual penal que você olhe, dá de cara com a questão e diga, bom, isso aqui tem muita chance de cobrança nos concursos da advocacia pública. É muito difícil. As questões de penal e processo penal da jurisprudência normalmente não são exploradas nos concursos da advocacia pública como um todo. Quando cai penal e processo penal nos concursos da advocacia pública, você tem a cobrança mais ou menos do Código Penal e do Código de Processo Penal na prova objetiva e dificilmente você tem a cobrança disso na prova subjetiva. Quando tem, normalmente, os conceitos básicos, as classificações doutrinárias, os princípios doutrinários e constitucionais do direito penal e do direito processual penal resolvem facilmente as questões na advocacia pública, porque você deve saber, a advocacia pública, o cargo de procurador, ele não tem no direito penal e no direito processual penal, nessas duas disciplinas, uma base para a atuação prática, o que acaba fazendo com que as provas não tragam, de certa forma, esse tipo de conhecimento mais apurado na cobrança, seja de provas objetivas, subjetivas ou provas orais. Mas, me deparando com o último informativo do STJ, o informativo 673, eu encontrei, enfim, uma questão de direito processual penal com grandes chances de cobrança nas provas da advocacia pública, porque trata efetivamente de uma questão que envolve a fazenda pública, especialmente para saber de quem é a competência para determinada situação, se da Justiça Estadual ou se da Justiça Federal. Eu te explico daqui a pouco. Essa decisão do STJ está no conflito de competência 171.206, como falei, informativo 673, de 3 de julho de 2020, o último informativo do STJ no momento em que eu gravo esse vídeo. Muito bem, aqui são os dados principais do julgado: direito processual penal, conflito de competência, habeas corpus, preventivo para cultivo, uso, porte, presta atenção, cultivo, uso, porte e produção artesanal da maconha, da cannabis. Presta atenção nisso aqui que isso é importante. Para fins medicinais. Ausência de pedido de salvo-conduto para importação da planta ou de qualquer outra conduta transnacional, competência da Justiça Estadual. Por esse tema aqui, você já tem mais ou menos uma ideia do que nós vamos tratar. Bom, como de praxe aqui no canal, vamos analisar a questão a partir de uma perspectiva prática. Imagine o seguinte caso hipotético. Ebégico e Ebegilda intentam ingressar com habeas corpus preventivo para viabilizar o plantio de maconha para fins medicinais. Objetivam ordem de salvo-conduto para que possam cultivar artesanalmente a planta cannabis sativa L, bem como usá-la e portá-la dentro do território nacional para fins terapêuticos medicinais. Qual a justiça competente para julgar o HC, para processar e julgar esse habeas corpus preventivo? Esse tipo de situação pode muito bem estar na tua prova objetiva para que você possa dizer qual a justiça, nesse caso marcando, por exemplo, a alternativa correta. Ou então isso poderia ser um questionamento do CESP, certo ou errado, dizendo aqui que é competência da Justiça Federal, para que você possa dizer se isso está certo ou errado no modo COE de cobrança do CESP. Ou isso poderia ser um questionamento de segunda fase, muito naturalmente. Bom, a gente vai estudar o que disse o STJ no julgado e eu chamo atenção para cada um dos tópicos. Normalmente eu digo que estudar jurisprudência te exige entender cada decisão a partir de 3 argumentos principais. É o que eu vou fazer aqui. Vamos, portanto, estudar o conflito de competência 171.206 a partir de 3 argumentos principais. Primeiro, a questão da autoridade. O HC não cita a autoridade federal. Então, o primeiro ponto analisado pelo STJ foi o HC preventivo aqui, porque eu preciso definir qual é a competência para o julgamento. Justiça Federal ou Justiça Estadual?
Ao delimitar, portanto, esse tipo de entendimento no conflito de competência, o STJ passou, então, a estabelecer 3 situações principais. O primeiro, o HC não cita a autoridade federal e diz o STJ: no caso dos autos em que os impetrantes objetivam impedir possível constrangimento de autoridades estaduais, quais sejam delegado-geral da Polícia Civil e comandante-geral da Polícia Militar, está configurada a competência do juiz estadual de primeiro grau. Então, aqui, primeiro ponto, você precisa se certificar que o HC não trata, nesse caso, de nenhum tipo de autoridade federal. É preciso que isso fique claro. Na decisão do STJ, ele disse que, no caso dos autos, os impetrantes objetivam impedir possível constrangimento de autoridades estaduais. Então, havendo autoridade federal, dá a entender a decisão do STJ, a contrário senso, que o processo deveria ser julgado pela Justiça Federal. A gente sabe que a Justiça Federal só tem competência para julgar feitos no interesse da União Federal. Então, primeiro, a questão da autoridade. É preciso dizer que, se o HC não cita a autoridade federal, nós temos, portanto, a competência da Justiça Estadual. Esse é o primeiro pilar da decisão. O segundo, não há conduta transnacional. Vamos lá. Ademais, diz o STJ, o pedido em sede de habeas corpus evidencia que os impetrantes não intentam obter ordem judicial para viabilizar conduta transnacional pelos pacientes. Constata-se que o pedido de habeas corpus fala em cultivo, uso, porte e produção artesanal da cannabis, bem como o porte, ainda que em outra unidade da federação, e em nenhum momento indica a intenção de importar a cannabis, de importar a maconha. Não há, diz o STJ, pedido de importação a justificar a competência da Justiça Federal. Então, primeiro ponto, não há citação de autoridade federal. Segundo ponto, não há conduta transnacional. Não há pedido de importação. Consequentemente, não há motivo para supor que o juízo estadual teria que se pronunciar acerca de autorização para importação da planta, invadindo competência da Justiça Federal. O pedido foi para cultivar, plantar, transportar dentro do território nacional. Não pode o juiz estadual entender que, para que se faça isso, é preciso importar e mandar o processo para a Justiça Federal. Ele não pode fazer isso. Preste atenção. Ademais, o uso medicinal da cannabis, diz o STJ, no território pátrio de forma legal, em razão de salvos-condutos concedidos pelo Poder Judiciário, demonstra a possibilidade de aquisição da planta dentro do território nacional sem necessidade de se recorrer à importação. Então, a importação não é ato-condição para o uso, o cultivo, o porte e a produção artesanal da cannabis. Então, se o juiz estadual entender que, para se pronunciar sobre uso, cultivo, porte e produção artesanal, ele precisa se manifestar sobre importação, ele se equivoca nesse ato-condição. Não é assim que funciona na jurisprudência do STJ. O pedido no habeas corpus pode não ter conduta transnacional. E ao não ter conduta transnacional, o juízo competente para o julgamento, não tendo conduta transnacional, é da Justiça Estadual. E por último, o terceiro pilar da jurisprudência é a confirmação do STJ em relação à sua jurisprudência anterior. Ele diz: a jurisprudência do STJ é firme quanto à necessidade de demonstração de internacionalidade da conduta do agente para reconhecimento da competência da Justiça Federal. Frise-se ainda que o tráfico interestadual não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal. Com isso, o STJ firma mais uma vez a jurisprudência já presente no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, na Corte Cidadã, e nesse caso utiliza essa jurisprudência anterior como um dos pilares também para entender que, no caso aqui apresentado, a competência é da Justiça Estadual. Então, qual a justiça competente para julgar o HC? Você teria que responder isso a partir de 3 pilares. Se o HC não tratar de autoridade federal, Justiça Estadual. Se o HC não tratar de conduta transnacional, Justiça Estadual, a partir daquilo que já entendeu o STJ em jurisprudência anterior, no sentido de que, não havendo demonstração de internacionalidade da conduta, não se atrai a competência da Justiça Federal, bem como o tráfico interestadual, ou seja, ainda que a cannabis seja transportada de um estado para outro, o simples fato desse transporte não atrai a competência ou não desloca a competência para a Justiça Federal. Então, esse conflito de competência foi resolvido pelo STJ no sentido da competência da Justiça
estadual. E por que isso pode cair nas provas da advocacia pública? Para mim, de uma forma muito clara, porque aqui, nesse caso específico, o habeas corpus, para a delimitação do juízo competente, leva em consideração se existe ou não interesse da União no feito, se existe, nesse caso específico, interesse da União a partir daquilo que legisla a União Federal. Então, aqui pode ser muito bem uma questão de concurso da advocacia pública, porque esse habeas corpus é estabelecido a partir daquilo que interessa à União, e uma vez não havendo interesse da União, se estabelece, portanto, a justiça comum estadual para o julgamento. Então, como nós temos na prática ações judiciais, e não somente habeas corpus, ações judiciais no sentido de que as pessoas possam não somente importar, como utilizar, como cultivar, como plantar a cannabis, eu penso efetivamente que esse é um tema que pode muito bem ser cobrado nas provas da advocacia pública, principalmente se você tiver aí a disciplina Direito Processual Penal dentre as previstas no cronograma do edital, no conteúdo programático do edital, melhor dizendo. Óbvio também que essa questão poderia muito bem ser cobrada em direito constitucional. Então eu penso que das decisões em processo penal, esse conflito de competência pode muito bem ser cobrado nas provas de advocacia pública, e aí chamo a atenção aqui, através do vídeo do canal, como sempre, para o entendimento disso aqui. Muito provavelmente, se você estuda para advocacia pública, vai passar batido nessa decisão. Então se ligue, porque é uma decisão que eu, examinador, colocaria sim na prova sem nenhuma sombra de dúvida, principalmente se tivesse no conteúdo programático o direito processual penal. Espero ter te ajudado a entender mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.